dar um super bom dia a todas, todos e todes, tá? Dizer que é uma alegria nesse NUPEC em Debate receber o meu amigo, em primeiro lugar, meu amigo Fernando Mascarello, tá? O Fernando, antes de dar o currículo rechonchudo dele, eu quero dizer que nós somos /88 na URGS, eu e o Fernando, entramos juntos na universidade, e desde lá, né, Fernando, a gente de um jeito ou de outro não se perdeu mais, né? Nos acompanhamos e a gente sempre brinca, assim, porque nós íamos muito ao cinema, né, Fernando? Muito. Aquela fase bem cinéfila mesmo, dos 20 e poucos anos, assim, né? E eu costumo dizer que assim, o cinema na minha vida foi um auxiliar da análise, né? Então, assim, e eram muitas conversas, discussões, e eis que com o passar dos anos, né, o Fernando foi super trabalhar com cinema, e eu, de algum modo, também, assim, meio nas margens, né, também acabei, né, trazendo o cinema para minha tese, mas o Fernando, de fato, né, ele então eu já vou aqui contar, ele é doutor em cinema pela USP, tá? Ele é mestre em psicanálise pela URGS, e ele nos deu a alegria de ser, né, mestrando aqui no nosso programa, depois de já ser doutor. A alegria foi toda minha. Ele é mestre em comunicação pela PUC, aqui do Rio Grande do Sul também, e ele organizou alguns livros bem especiais, um deles, História do Cinema Mundial, pela Papyrus, Cinema Mundial Contemporâneo, também pela Papyrus. O Fernando, enfim, foi membro aí de alguns conselhos, mas entre eles eu vou destacar aqui o SOCINE, que é a Sociedade Brasileira de Estudos de Cinema e Audiovisual. Ele foi também coordenador dos seminários temáticos Indústria e Recepção Cinematográfica e Audiovisual e Recepção Cinematográfica. Peraí, que eu acho que aqui eu repetia. Ele foi professor do curso de Realização Audiovisual da Unicinos, foi, né, até esse ano, é isso, de 2013 a 2022, onde ele foi coordenador aí por um bom tempo, né, desse programa Lato Sensu. Fernando, tô certo? Não, no caso, fui coordenador do curso de graduação. De graduação, tá, Isso, desculpa. Porque tu foi um dos fundadores do curso de graduação em cinema na Unicinos, tô certa? Quando começou em 2003, foi o primeiro curso de cinema no estado aqui, né? Fiz parte do corpo docente que iniciou, né? Que iniciou. Um dos pioneiros lá. Um dos pioneiros, então. E, como crítico de cinema, foi criador e editor da revista Teorema, Crítica de Cinema, uma revista bem importante, que produziu coisas muito legais, né? Vem produzindo, depois ele conta para nós. E também foi colaborador do Caderno de Cultura, do saudoso Caderno de Cultura da Zero Hora, né? Outras épocas, né? E outra, foi quando era o Eduardo Veras, sim, Fernando. Sim, eu tenho muita saudade desse tempo, viu? Muita saudade. Outros tempos. Outros tempos. Mas, enfim, então o Fernando está conosco hoje para fazer uma fala que se chama Pensando o Telespectador de Cinema, Psicanálise, Cultura e Política. Eu fico muito contente porque, além de ser muito amiga do Fernando, ele tem, né, essa super produção e foi se aproximando, sempre foi um simpatizante da psicanálise, né, Fernando? Por várias vias, mas foi se aproximando academicamente, especialmente ali no tempo do mestrado, e certamente ele vai contar aqui das produções dele. Bem, eu quero dizer que a Cláudia Perrone, minha colega aqui, que coordena o Eixo 3 comigo, te deixou um abraço, ela teve um compromisso aí, essas reuniões da universidade que nos pegam pelo pé, né, e não pôde estar aqui hoje. Em geral, a gente sempre faz uma breve apresentação do NUPEC, mas eu não quero me estender muito com isso, né? O NUPEC é o Núcleo de Pesquisa em Psicanálise, Educação e Cultura, uma ação entre os docentes, fundado pelos docentes do Instituto de Psicologia da URGS e da Faculdade de Educação. Hoje nós temos professores que são do Programa de Pós-Graduação em Educação,
da URGS e do Programa de Psicanálise Clínica e Cultura da URGS. Nós temos no NUPEC também, gente, só para quem não conhece ter uma ideia, orientandos e pesquisadores associados que são ligados ao Programa de Psicologia Clínica da USP, porque eu oriento lá. Então, por exemplo, né, esse evento, ele é um presente para a Bruna Souza, que é minha doutoranda lá na USP e que justamente vai trabalhar com o tema de psicanálise e cinema, com especificações, a questão da socioeducação, né, mas de forma ampla. Bom, gente, é uma alegria contar com a Luciana Coutinho, o Fernando, que é uma colega da Federal Fluminense e que está conosco esse semestre aqui pelo NUPEC. A gente está inventando umas coisas aí, né, Lu? Então, eu não sei, eu acho que eu passo a palavra para ti. Boa, Thaís, o cinema é o divã do pobre, boa. O cinema e agora as séries também, né? Isso. Inclusive, teve uma colega, orientada da Liliane, né, Rose? Que ela fez um trabalho super interessante, que eu lembro, que era pensar essa questão do aparecimento dos relatos, né, dentro do discurso do paciente, a remissão a séries e tal, né, identificações. Quem era ela, Fernando? Objetos de desejo. Não vai lembrar. François, Ana Paula, né? Ah, sim, ela foi uma das primeiras orientandas, foi das primeiras turmas do PPG. A gente tem saudades da Liliane Fremen, a Liliane orientou belos trabalhos no programa, já se aposentou, né? Mas no âmbito da psicanálise e cinema. Mas, então, bom, inicialmente, muito obrigado pelo convite, né, Rose? A tia Cláudia, é um super prazer estar aqui. O bom filho a casa sempre torna, né? Como tu falaste, eu fiz um ano de psico antes de derivar para a área de cinema, né? Eu não sei se alguma vez eu já devo ter te comentado, né, que a minha própria dissertação, né, ainda na PUC, aqui na FAMEX, mas já lidando com cinema, era muito próxima do que seria o foco da fala de hoje, assim, né, essa questão do espectador, essas teorias do espectador de cinema informadas, né, baseadas muito no conceitual psicanalítico, né, que são do começo dos anos 70, né. Então, a minha dissertação de mestrado já passou por aí, né, depois no doutorado continuei um pouquinho, claro que depois a gente vai, né, desenvolvendo outras áreas de interesse e tal, e o que aconteceu? Eu acabei me interessando muito pela área de cinema, gênero e sexualidade, né, principalmente a questão das masculinidades, das heterossexualidades masculinas, né? E com o tempo comecei a ler sobre, enfim, Butler, Sedgwick, teoria queer, teoria feminista, né? Tem esse campo, né, que é um campo relativamente desconhecido no Brasil, que é o campo dos estudos dos homens e das masculinidades, né? E daqui a pouco senti a necessidade de vir para a questão psíquica, né? E para pensar a sexualidade e gênero e pensar as masculinidades, né? E aí comecei a frequentar como aluno ouvinte a turma 2016, né? E aí criei coragem, assim, senti que era possível me aventurar, me arvorar, mestrando em psicanálise, né? Passei 2 anos estudando para a seleção, para a prova, e frequentando grupos de estudo na POA, etc., né? E aí consegui ser aprovado e agora, há 2 anos atrás, né, concluí a dissertação estudando um filme do David Cronenberg, né, que se chama Existence. O David Cronenberg, a maioria de vocês, psicanalistas, conhecem por causa do Método Perigoso, né, que ele dirigiu a respeito do caso amoroso do Jung com a Sabine Spielrein, né, onde a figura do Freud também aparece forte, né. Mas que, na verdade, é o filme menos característico dele, né? Porque ele trabalha muito com a questão da sexualidade a partir de uma visada assim, que valoriza o abjeto, o mutante, né? Enfim, agora esse filme, o mais recente dele, ele já está com 80 e poucos anos, né? Uma espécie de filme síntese da carreira dele, que é o Crimes do Futuro, né? Não sei se alguém chegou
a conferir no cinema, uns 2 meses atrás, e agora está na plataforma MUBI, essa que passa cinema de arte, né? E vários de vocês, pelo menos quem tem mais de 35, 40 anos, talvez conheça o Crash, né? Aquele dos acidentes de carro, né? Que os personagens só conseguiam gozar através da produção de acidentes de carro e abertura de feridas e cicatrizes e próteses, etc. E tal. Foi um filme super polêmico. Se falasse no Caderno de Cultura, eu lembro que deu uma polêmica, inclusive na época, no Caderno de Cultura. Não sei se foi a Diana Corso que escreveu, Rose, né? Mas foi um filme muito polêmico. Assim, tá fazendo apologia da pulsão de morte e tal, né? Aquela coisa arada toda, né? Quando o Cronenberg, na verdade, tem um olhar super crítico, né? A respeito disso, né? Mas, enfim, né? Então, só para falar um pouquinho da minha trajetória, né? E o que eu tinha combinado com a Rose de trazer um foco mais nessa questão dessas teorias do espectador, informadas por psicanálise, né? Mas eu sugeri para a Rose que talvez pudesse... Como eu já tenho essa experiência agora de ver muitos colegas que trabalham nas interfaces entre cinema e alguma manifestação artística, né? Desculpa, psicanálise e alguma manifestação artística, seja cinema, literatura, artes visuais, né? Muito comum, né? Principalmente, por exemplo, nessa linha do PPG em psicanálise da URGS, que é questão da cultura, né? Então, eu sugeri para a Rose trazer algumas informações, alguns conceitos, alguma coisa, né, sobre a pesquisa na área de cinema, né, como é que funciona, porque né, eu acho que esse diálogo entre áreas é tão importante. Então, trazer um pouquinho para vocês aqui como é que se estrutura a questão do ensino e pesquisa em cinema, né, alguns conceitos básicos, assim, para... né? Até porque quando a gente começa a estudar uma outra área, parece que é tudo assim, uau, né? Tão difícil, tão desafiador, mas até para, né, descaracterizar essa coisa mais fantasmática, assim, né? Então, eu pensei assim, em falar uns minutinhos sobre isso, Rose, depois pensei também num segundo bloco, falar um pouco assim das interfaces mesmo, entre cinema e psicanálise, das possibilidades, né, que passam assim já anunciando, né? Passam, por um lado, do ponto de vista de psicanalistas, por uma escuta, né, psicanalítica, de filmes, de livros, de obras de arte, né, visual, escuta analítica, psicanalítica, baseada lá nos escritores criativos e seus devaneios do Freud, essa longa tradição que vem de lá, né, e colada a uma certa elaboração teórica em psicanálise, né, a partir dessa escuta, né. Uma outra possibilidade seria, né, do ponto de vista de quem trabalha mais com cinema, daí, né, seria fazer uma análise fílmica, né, análise de algum filme, informada, então, por psicanálise, né, uma outra possibilidade, né. Isso pode ser mesclado, né, tem gente nos programas de pesquisa de pós-graduação em psicanálise tentando fazer uma mescla entre essas duas coisas. Eu que vim da área de cinema, acabei optando justamente por isso, né? Então eu tentei escutar, né? Eu tentei, por um lado, construir sentidos para algumas alegorias do erotismo que tem nesse filme do Cronenberg, né? Tem a ver com a feminilidade dos homens heterossexuais, né? Questões de erotismo anal, erotismo tântrico e taoísta, né? Enfim, o filme toca nessas questões assim de, né, essa feminização do homem no espaço do erotismo hétero, né, inclusive, né, as dificuldades dos homens héteros de deixarem aflorar esses prazeres mais femininos, né, que constituem parte do seu psiquismo, né, ou não, né, depende do grau de repúdio à feminilidade com que esses homens héteros se constituíram, né. Mas, enfim, né, e aí eu fiz, ao mesmo tempo que eu tentei fazer, por um lado, da análise fílmica, né, informada por psicanálise, buscar elementos conceituais da psicanálise para tentar entender essa representação alegórica do erotismo anal, do erotismo tântrico, né, ao mesmo tempo, no movimento meio que de espiral, eu tentei fazer uma escuta psicanalítica com vistas a uma elaboração teórica, né, em psicanálise,
para dar conta das insuficiências, né, que têm sido apontadas nos últimos 10, 15 anos no Brasil, e já há mais tempo na França, na Argentina, a respeito da teorização psicanalítica das masculinidades e das heterossexualidades, né? Tem uma crítica muito grande, né? Aí um certo diálogo com a teoria queer, com o campo dos estudos dos homens e das masculinidades. Então foi esse movimento meio em espiral, assim, entre análise fílmica, escuta e elaboração teórica psicanalíticas, né? Então, essas são as maiores possibilidades, e tem uma terceira possibilidade grande, né, que eu vou acabar falando mais aqui hoje, no segundo momento da fala, que é dessa teoria do cinema informada por psicanálise, né? Então, todas as áreas artísticas recorrem à psicanálise em algum momento do seu trabalho teórico, né? Seja, enfim, né, em algum momento histórico, onde a psicanálise, principalmente nos anos 70, né, onde, né, a própria conceitual lacaniano chegou muito forte no campo da literatura, no campo do cinema, né? Então, mas até hoje, né, se usa muito psicanálise para pensar cinema, teoricamente, e para fazer análises fílmicas, né? Então, é um pouco por aí. Acabei me adiantando, que eu ia falar um pouquinho antes da área acadêmica de cinema, voltar um pouquinho, então, né? E vocês também, se quiserem comentar alguma coisa, me perguntar, a gente não precisa esperar para o final da fala, né? Então, falando um pouquinho da área de cinema, né? Na universidade, né? A partir dos anos 60, viu? Que o cinema entra na universidade. Até então, quem queria ser cineasta tinha que aprender dentro do mercado, né? Começava como estagiário lá, daqui a pouco pegava numa câmera, etc. Enfim, né? Mas nos anos 60 se institucionaliza nos Estados Unidos, na França e no próprio Brasil. O curso da USP, da UNB e da Federal Fluminense são os primeiros nos anos 60, né? E durante muito tempo foram os únicos. Depois, a partir dos anos 90, começa a ter um boom. Nos anos 2000, assim, a gente já tem mais de 40, 50 cursos de graduação em cinema, né, no Brasil. Muitas vezes como como que diz mesmo, uma habilitação da carreira de comunicação, né? E depois houve um movimento de independização dos cursos de graduação de cinema. A USP foi líder nisso, a Federal Fluminense. E o mesmo acaba se dando dentro dos PPGs, né? O primeiro PPG é o da USP, nos anos 70. As figuras como Ismael Xavier, o Arlindo Machado, que talvez vocês conheçam, depois o Fernão Ramos, na Unicamp, né? E também, né, a partir dos anos 90 começa a ter um boom da pesquisa em cinema no país, e esse movimento de independização, né, com relação ao campo da comunicação. Então, o curso da USP, da UF, de novo, são os pioneiros em se independizarem né, inaugurarem PPGs em cinema e audiovisual, né? Depois a UFSCar seguiu esse caminho, a Anhembi Morumbi também, né? Hoje, faz uns 4, 5 anos, a gente já tem um curso na Unespar, em Curitiba, né? E a pesquisa de cinema acabou se desenvolvendo muito, né? Quando eu comecei a frequentar a Socini, que é o nosso fórum, né, de pesquisadores, surgiu em 97, acho que vai para o 25º encontro, esse ano que vai ser na USP, aliás, viu? E agora, começo de novembro. Eu comecei a participar no segundo encontro na UFRJ, tinha uns 40 trabalhos sendo apresentados. Quando a gente fez aqui em 2005 na Unicinos, já tinha 140, e ali por 2010, né, ultrapassou 300 trabalhos. Hoje tem 400, 500 trabalhos sendo apresentados todo ano na Socini, né? Uma lástima é que a pesquisa no Rio Grande do Sul em cinema ficou meio para trás, né? Bastante defasada, assim. Até em contraste com a produção local, aqui que desde os anos 80 é forte, né? E por questões institucionais, a pesquisa em cinema não teve espaço para se desenvolver, né? Infelizmente, lamentavelmente, aqui no Rio Grande do Sul, né? Então, com relação, assim, como se estrutura, né, a graduação e os PPGs, né, só para terminar,
A graduação, em geral, ela forma cineastas, né? Embora os egressos também saiam com perfil assim, para fazer crítica e pesquisa, né? E normalmente se tem, então, as disciplinas práticas que abarcam cada uma daquelas funções, né, da realização de visual, quer dizer, roteiro, direção, fotografia, montagem, direção de arte, som, etc., né? São os grandes eixos, né, da área prática. E, por outro lado, a gente tem as teóricas, que normalmente, né, dependendo do curso, vai ter mais investimento em teóricas ou menos, né? O curso de ensino sempre teve ali uma carga boa de teóricas, né? E aí a nossa área teórica, que a gente chama estudos de cinema, ou film studies, né, internacionalmente, ela tem um tripé, né, que é o história, análise e teoria. É o tripé clássico da pesquisa nas áreas artísticas, né? Então, se forem ali no Instituto de Artes, lá no PPG, né, vai ter pesquisadores fazendo historiografia da arte gaúcha, da arte brasileira, né? Análise de obras ou teoria da arte, né? E assim na literatura, assim na música, assim no cinema, né? E, até fazendo um paralelo com o campo psicanalítico, né? A área da historiografia, que não é muito comum, né, na pesquisa em psicanálise, né? Embora exista, né? A gente tem, né, as histórias, as obras que historiam o movimento psicanalítico, como a da Rudinesco, etc., né? A gente tem as biografias de Freud, Lacan. Eu não lembro de ter encontrado nenhum, mas, né, certamente tem também a história da vertente winnicottiana, né? Enfim, né? Ou por um outro faceta, assim, história da APOA em Porto Alegre a partir da vinda dos argentinos. Tem gente que já estudou isso, né? Já tem um ou outro trabalho. Então, no cinema é a mesma coisa, né? História do cinema nas suas várias possibilidades. História do cinema brasileiro, do cinema francês, cinema gaúcho, enfim, dos movimentos do cinema de arte, e assim vai, né? E assim, eu fiquei pensando, né, para trazer uma fala para vocês, até para, né, instigar alguns questionamentos e reflexões de vocês, né? Dá para fazer um belo paralelo entre a área de análise fílmica na sua relação com a teoria do cinema e essas técnicas, essas duas vertentes da pesquisa em psicanálise, que seria o relato clínico, por um lado, e a teoria de outro, né? Elaboração teórica em psicanálise, né? Então, quando a gente analisa um filme, a gente está se debruçando sobre aquele filme individual lá, digamos. Eu vou falar um pouquinho do Bacurau daqui a pouco, não sei quantos de vocês viram, né? Mas vou analisar o Bacurau, né? E análise fílmica não é crítica de cinema, né? A crítica de cinema, ela opina, ela valora, né? A análise fílmica é algo, supostamente, a gente sabe que nunca vai ter uma neutralidade, né? Sempre tem a implicação subjetiva do pesquisador, mas, teoricamente, a análise fílmica ela é algo mais acadêmica, mais neutra, mais descolada, etc., né? Embora a gente saiba que não é assim, né? Mas, então, só para diferenciar um pouquinho entre crítica de cinema e análise fílmica. A análise fílmica é algo feito por pesquisadores, né? E a crítica de cinema é algo feito, em geral, por jornalistas, quem atua no jornalismo cultural, né? Então, assim como a gente se debruça sobre um filme, que é a análise fílmica de um filme individual, como o Bacurau, quem está lá escrevendo seu relato clínico vai estar escrevendo o relato clínico sobre aquela singularidade psíquica que é aquele paciente cujo caso está sendo relatado, né? E aí, quando tu vai para a elaboração teórica psicanalítica, tu abstrai, né? Tu tenta construir conceitos mais universais, né? Que se apliquem a outros pacientes, a outras constituições psíquicas que não só aquela do teu paciente que tu está relatando o caso, né? Então, mais ou menos isso que se vai em cinema também, né? A teoria do cinema tenta pensar abstratamente, né? Várias dimensões, assim, dos filmes, né? E é interessante que esse movimento é em espiral, né? Porque a gente pega a obra do Freud, toda a construção teórica dele, metapsicológica, etc., é a partir de casos individuais, a Dona dos Ratos, Dona dos Lobos, assim por diante, né? Então, seria mais ou menos por aí um pouco para fazer um paralelo entre a análise fílmica e teoria de cinema e o relato de caso e o trabalho teórico em psicanálise, né? E dentro da análise fílmica a gente tem duas grandes vertentes, assim, né? Que uma que é
não é tão profunda, digamos, no sentido de interpretação dos filmes, né? Seria mais assim, análise das representações, né? Então, principalmente quem trabalha assim com as questões das minorias, a partir dos anos 70, começou a fazer muita análise das representações. Análise da representação da mulher no filme, sei lá, no Tropa de Elite, né? Análise da representação dos negros nas novelas da Globo dos anos 90 comparado com os anos 2020, né? E aqui eu já estou estendendo o cinema para o campo do audiovisual, que é uma tendência, né? De pensar o cinema expandido, né? Mais ou menos tudo que se aplica a cinema a gente pode aplicar teoricamente, tem suas diferenças, suas especificidades, mas pode aplicar ao campo da televisão, do audiovisual, das séries, etc. Né? Então, esse tipo de análise de representação. Assim. Outra coisa é uma análise fílmica que vai tentar fazer uma interpretação mais profunda, né? Desde uma visada específica, construir sentidos, né? Propor sentidos para o filme, né? E aí que eu pensei em trazer o Bacurau, eu não sei quantos de vocês viram, né? Mas, enfim, né? Que foi um filme importante do Kleber Mendonça, que já tinha se distinguido lá com Aquários durante o processo do golpe, em 2016, né? Teve aquela manifestação lá em Cannes, né, que até o Jack Nixon se juntou lá no tapete vermelho, né, o pessoal compôs um painelzinho com uns cartazes assim, um golpe de Estado está sendo realizado no Brasil, né, o Festival de Cannes é em maio, né, eu não lembro que dia que foi o impeachment da Dilma, mas acho que foi em junho, né, eu lembro que eu estava numa aula do Edson, e o Edson fazendo luto, assim, não lembro como se fosse hoje. Aquele dia lamentável, né? Fernando, só uma observação, o Bacurau, ele é um filme muito importante para nós, né? Especialmente, assim, porque na época, eu não sei se tu leu, na época eu digo ali, foi antes da pandemia, tá? Foi antes, né? Foi 2019, o Bacurau, e o Christian, o Dunker, que participou de todo o processo da construção da Uniropolítica, e depois da pesquisa Sonhos em Tempos de Pandemia, ele escreveu um artigo que está no site da Boitempo. Ah, que legal. Tu pode dar uma olhada lá, e ele faz assim eu considero um ótimo texto, porque ele faz ali links com a Uniropolítica, né? E eu estava lembrando, do Kleber Machado, né? Uma trilogia, porque tinha Casa Submersa, um filme. Ele foi muito conhecido pelo Som ao Meu Redor, foi o primeiro filme que fez bastante sucesso. Depois o Aquários, com a Sônia Braga, e depois o Bacurau, né, em seguida. Eu não sei se a Casa Submersa era uma peça, talvez. A gente vai lendo tanta coisa que vai misturando. Mas tem uma coisa que eu me lembro que o Christian fala, né, na Casa Submersa, lá nesse artigo, e como se ele tivesse ali fazendo, né, uma continuidade de uma crítica que já vinha presente. Eu, particularmente, acho assim belíssimo o filme, né, apesar de toda a estetização da violência, assim, né? E do maniqueísmo, né? Que é um filme muito maniqueísta também, né? Mas eu acho que a gente estava precisando daquele maniqueísmo naquele momento. Talvez, assim, foi uma coisa um pouco crua, mas uma comunidade. Hoje de manhã cedo a gente falava sobre o tema do despertar no sonho, né? Uma comunidade que de algum modo desperta, né? Que eu acho que é o que a gente está precisando também. Foi um filme bandeira, né? Foram 2 filmes bandeira, né? Que ele realizou, né? Mas enfim, né? É isso, né? Ele faz esse filme que se passa para falar um pouquinho para quem não viu o filme, né? No interior do Agreste, no interior do Nordeste, no Agreste nordestino, em que no primeiro momento a gente é apresentado para essa comunidade desse município que se chama Bacurau, né? E que é uma né? Aí pensam, né? Que tem tons fantásticos, assim, né? Porque ela é uma comunidade que, além de ter uma enorme diversidade sexual e tolerância com essa diversidade, imagina que isso existiria no Agreste nordestino, né?
também é uma comunidade muito estruturada pela solidariedade, né? Apesar dos conflitos e tal, né? Então, e aí, para nossa surpresa, daqui a pouco, depois da apresentação inicial dessa comunidade, o filme se transforma numa espécie de reality show, né? Onde um grupo de turistas estrangeiros, né? Do primeiro mundo, está brincando de caçar, né? Brasileiros, nordestinos, né? Com a ajuda de drones e de realidade virtual e alta tecnologia, satélite e tal, né? E aí a comunidade acaba por, né, descobrir o que está acontecendo, apela a uns criminosos que estão lá refugiados numa represa no interior do município e vão combater e acabam conseguindo, né, combater e eliminar, prender, enfim, né, todos esses... Aqui, um spoiler total, né? Mas, então, essa afirmação, assim, né, do colonizado frente ao colonial, né, que foi muito forte. Então, eu trouxe como exemplo, assim, depois a gente pode discutir mais o filme, se vocês quiserem, mas se a gente faz uma análise da representação, né, dá para ir por vários vieses, né? Como é que é representada a diversidade sexual nesse filme? A representação dessa pequena comunidade, né, em tons fantásticos, a representação da hierarquia social, né, a representação da negritude dentro daquele painel, daquela paisagem social. Isso tudo são análises da representação. A análise da representação passa muito também pela coisa da afirmação, né, das minorias, que, né, são representadas de uma maneira desqualificadora, de uma maneira laudatória, afirmativa, enfim, né. Agora, se a gente for fazer uma análise mais de construção de sentidos do Bacurau, aí vai pela questão, assim, né, muita gente foi para a questão de... No fundo, o filme é uma grande alegoria, né, do processo neocolonial, né? E então esses turistas, a gente tem o turismo sexual no Brasil, que é muito que é clássico, né? Então, mas esse turismo desse gozo perverso de jogar um videogame num reality show, né? E aí, né, nesse tipo de análise dessa alegoria, pode entrar a psicanálise, por exemplo, né? Que perversão é essa, né? E aí o analista afirma que pode trazer conceitual psicanalítico para pensar essa perversão neocolonial, por exemplo. É uma possibilidade. Né? Então, só trazendo assim um pouquinho para vocês como é que funciona a análise fílmica, né? Mas é isso. E aí o outro campo, né, é a teoria do cinema, né? Eu não quero me alongar muito, né, Rose, mas uma primeira coisinha assim que eu... Até talvez se a Vanessa pudesse já colocar os slides, eu vou trazer um pouquinho assim, um exemplo do que é a teoria do cinema, e que é um exemplo que é necessário para embasar o que eu vou falar depois, né? Então, o que eu vou trazer agora? Eu vou trazer a questão aí na página seguinte do slide, Vanessa, disso que é uma que a gente chama de uma polarização, uma tensão complexa que constitui o nosso campo, tá? De cinema, desde os anos 20, quando Hollywood se organiza como indústria dominante no mundo, né? Já começa a surgir movimentos na Alemanha, na União Soviética e tal, do chamado cinema de arte, né? Então, a gente vive desde lá, são 100 anos, dessa oposição complexa, constitutiva. Se tu puder ir passando, Vanessa. O cinema clássico, a gente chama, tá? No nosso jargão conceitual, o cinema hollywoodiano é chamado de cinema clássico. Pode ir passando. Então, deve ser abordado de uma maneira complexa, não vamos fazer disso uma dicotomia redutora, né? Todas vocês têm uma experiência com isso, né? Você, hoje eu estou a fim de me divertir, quero ver uma comédia romântica, um filme de ação, policial, né? Não vai estar vendo cinema de entretenimento, cinema hollywoodiano, cinema clássico, né? Quando a gente está mais a fim de uma coisa mais reflexiva, mais epifânica, né? A gente vai buscar um filme ali no Guion, na Casa de Cultura, né? Essa mesma polarização pode ser levada hoje para o ambiente dos streamings, né? De um lado, Netflix, que passa esses filmes de entretenimento, né? De outro lado, a plataforma MUBI, né? Que passa basicamente filme de arte, né? Mas tem uma série de atravessamentos, né?
Vanessa puder passar, né? Então tem uma zona híbrida, por exemplo, um filme do Almodóvar, né? É cinema clássico ou cinema de arte, né? Não, talvez seja um híbrido, né? Então tem esses diálogos e atravessamentos. Pode seguir, Vanessa. Tá? Que eu coloquei alguns sinônimos, né? Para dar conta desse cinema de entretenimento, cinema comercial, cinemão, que é um meio pejorativo, cinema mainstream, cinema dominante. O cinema de arte não temos sinônimos, né? Muito conhecido como filme cabeça. Pode seguir, Vanessa. Tá? E aqui, não, fica por aí. Eu vou passar meio de roldão aqui, senão a gente não vai ter tempo, gente. Para vocês terem uma ideia do que é fazer a teoria de cinema, né? Então, o que distingue as características econômicas socioculturais, né, em termos dessas características, essas duas grandes formas de fazer e consumir cinema, né? Então, o objetivo primário do cinema hollywoodiano e de suas repetições pelo mundo, né? A Globo Filmes, por exemplo, faz cinema de tipo hollywoodiano, né? Primariamente o objetivo é lucro e secundariamente a arte, né? Quando a gente vai para o campo de cinema de arte, a coisa se inverte. Tá? Tem recursos financeiros maiores de um lado, menores do outro. O público-alvo do cinema hollywoodiano é o grande público, né? Chamado grande público. Do outro lado é um público de alta cultura, erudito. O circuito cinematográfico exibidor, a gente comentou há pouco, né? Ou nos shoppings, ou, né? O outro está num circuito mais alternativo. Função social, né? A primária do cinema hollywoodiano é a válvula de escape, é nos entreter, nos divertir. Secundariamente, óbvio, né? A gente não pode ser dicotômico excessivamente, né? O cinema hollywoodiano também faz a gente refletir, né? Também pode produzir momentos de contemplação estética. Nos campos do cinema de arte, a coisa se inverte. Pode seguir mais uma, Vanessa. Aqui tem uma série de características, tá, gente? Isso aqui é só para vocês terem uma ideiazinha, assim, de como que a gente trabalha isso, né? Então, o cinema hollywoodiano ele é muito mais comunicativo, didático, ele usa de redundância para, né? O espectador ele tem tudo entregue de colherinha na boca, assim, né? Não precisa fazer força para entender o filme. Do outro lado, não, né? São aqueles filmes mais ambíguos, às vezes a gente não sabe, que personagem é esse, onde é que surgiu, em que tempo está passando isso, é no passado, no futuro, no presente, e assim por diante, né? Ali as personagens, né? O terceiro item são essa maniqueísmo entre mocinhos e vilões, os personagens muito claros, né? Às vezes estereotipados, tem conflitos psíquicos claros, objetivos claros dentro do filme, né? E enquanto que no outro lado a gente às vezes nem sabe que objetivo que o personagem tem, porque o personagem pode estar perdido, pode estar numa crise, né? Num momento de crise na vida e não sabe o que quer, né? Os personagens são menos claros, mais complexos. E assim vai, tá? Só para trazer uma palhinha assim para vocês de como é que é. Se quiser passar, Vanessa. Tá? Tem isso que a gente chama os filmes hollywoodianos são todos iguais. Sim, porque eles têm uma linearidade causal, eles são os gêneros cinematográficos, tipo faroeste, comédia romântica, filme policial, eles têm uma série de convenções narrativas que se repetem. A cena do mocinho indo até o aeroporto para tentar encontrar a namorada que está embarcando para a Turquia. Esses dias eu vi um filme turco que era assim, a última cena no aeroporto. Né? E tem que chegar lá antes que ela embarque, senão, né? Quer dizer, essas deadlines temporais, né? São convenções do cinema hollywoodiano, tá? Então, é um cinema muito dramático, quando o cinema de arte pode ser mais desdramatizado. Pode passar, Vanessa. Enfim, aqui entra em questões mais técnicas, tá? Mas só para vocês terem uma ideia dessa dicotomia, porque agora vai aparecer. Vamos adiante, Vanessa? Vamos seguir adiante. Que é o foco da fala aqui. Vou tentar fazer isso nos 10 minutos, Rose. Vamos lá. Tá, então eu vou falar. Volta uma telinha da Vanessa sobre as teorias do cinema informadas por psicanálise, que são resultado do maio de 68. Tá? Pode passar, Vanessa. Então, só para situar vocês, o pessoal que é mais velho lembra, né, do pouco mais assim, do panorama cinematográfico dos anos 60, já ouviu falar de Nouvelle Vague, né, os filmes do Godard, do Truffaut e tal, né. Nos anos 60 é um momento que o cinema francês e italiano era muito pujante, o Hollywood viveu a sua maior crise. Assim. Pode passar, Vanessa. E nesse momento, agora entrando na área teórica, né, aqui já tem alguns paralelos com a psicanálise,
o que dava o tom, o paradigma, assim, teórico na época, era a semiologia do cinema, com base em Saussure, assim como Lacan, né? E pensando nessas questões linguísticas, que vocês estão muito familiarizados, né? Em relação à área da psicanálise, trabalho do Lacan. Então, o cinema é uma linguagem, ou é como uma linguagem, que tipo de pistas significantes tem num filme, né? Imagens, textos dentro da imagem, diálogos, música, ruídos, etc. Essas são as grandes interrogações da época, né? O estruturalismo linguístico aplicado a pensar o cinema, né? E eles começaram a receber acusações de ter um viés muito apolítico. Pode seguir, Vanessa. E aí vem o Maio de 68, e esse Langlois, o Henri Langlois, é o diretor da Cinemateca Francesa, né? Se vocês forem a Paris, visitem. Agora se mudou, está num prédio pós-moderno lá, mas até uns 10 anos atrás era ali o oposto à Torre Eiffel, né? Vocês atravessavam aquela pontezinha, tem aquele palácio lá, o Trocadéro, né? Do outro lado da Torre Eiffel, né? Do outro lado do Rio Sena. A gente ia ali, era uma sala ali embaixo, várias salas, né? E o Langlois, ele tinha sido o cara que tinha feito assim, as primeiras retrospectivas de cinema, ensinou a história do cinema para o Truffaut, para o Godard, para os diretores da Nouvelle Wagner, e ele foi demitido pelo ministro da Cultura do Charles de Gaulle, né, do governo de direita. Não, pode ficar lá, Vanessa. E isso faz com que a comunidade cinematográfica francesa entre em greve, né? E então isso foi em março. Aí quando chegou em maio, que eclodiu, maio de 68, a comunidade cinematográfica já estava hipermobilizada em reuniões e tal, assembleias, e trazendo um pouco de folclore, o Godard e o Truffaut, em maio, que é o Festival de Cannes, não deixaram o Festival de Cannes acontecer, se penduraram literalmente lá nas cortinas, não deixaram as cortinas se abrirem, não teve festival naquele ano. Né? Então, e aí pode seguir, Veneza. A partir disso, os teóricos do cinema politizaram a teoria do cinema, e isso deu uma origem a um novo paradigma em teoria do cinema, tá? Tem várias teorias, denominações para esse paradigma teórico. Talvez o que interessa mais é a segunda ali, paradigma Metz, Lacan, Althusser, tá? Porque ela é uma amálgama, uma mistura desse grande semiólogo do cinema, que é o Christian Metz, com o pensamento lacaniano e com o pensamento althusseriano, que já eram, né? Althusser já bebia muito em Lacan e às vezes vice-versa, né? A questão da interpelação, né? Das posições do sujeito oferecidas pela ideologia e tal, né? E a outra denominação ali, cinepsicanálise, né? Uma outra denominação que essas teorias dos anos 70 têm. Pode seguir, Vanessa. Então, tá isso aqui, né? Esse amálgama. Essas teorias se desenvolveram na França, depois no mundo anglo-americano, tá? E qual o objetivo que esses teóricos se colocaram? Né? Eles queriam dar uma cota de contribuição do meio cinematográfico para a Revolução, né? Eles eram teóricos marxistas, né? Muitos deles maoístas, inclusive, né? Identificavam, então, como inimigo Hollywood e suas imitações pelo mundo, né? Como aparelhos ideológicos do Estado, que é uma nomenclatura do Althusser, né? Que muitos de vocês devem conhecer, né? Esses aparelhos ideológicos do Estado encarregados de reproduzir a ideologia dominante da classe burguesa, né? Pode seguir, Vanessa. E a questão central que esses teóricos colocaram é como que o cinema hollywoodiano, né, contribui para constituir e reproduzir sujeitos conformados e adaptados. Então, como resposta, em geral, bom, através da produção de efeitos subjetivos, né, já dá para sentir o gostinho de psicanálise aqui, né? Então, posições subjetivas oferecidas por esses filmes, né, para o espectador ocupar, que o fisgam, né, o seduzem através do ofertamento de prazeres regressivos ou alienantes, né, como agora entrando mais o gostinho da psicanálise, né, esses prazeres de centramento, de unidade, né, de onipotência narcísica, voyeuristas, fetichistas, sadistas, masoquistas, etc. Entramos na psicanálise, enfim, né. Tá? Pode seguir, Vanessa. E eu acho que isso aqui a gente passa, isso aqui dá conta, né?
era uma teorização muito sofisticada, esses textos são muito difíceis. Eu passei aqui um texto em que eu... Não, fica lá, Vanessa. Em que eu faço um panorama, né, desse desenvolvimento teórico. Se vocês quiserem, pode dar uma lida lá, né? Mas é uma teoria bastante densa, sofisticada, com foco ideológico político. Tem algumas fragilidades, é muito totalizante, muito maniqueísta, né? Então, cinema hollywoodiano é ruim, cinema de arte é bom. Não é assim, né? Dentro de Hollywood a gente vai ter filmes reacionários, vai ter filmes liberais, filmes progressistas, filmes que questionam a CIA, filmes que questionam a matança de índios, né? Tipo aquele do Kevin Costner, né? O Dança com Globos, e assim por diante, né? Quer dizer, não dá para fazer esse maniqueísmo simplório, né? E depois é muito textualista, isso acho que não vai dar tempo de explicar, gente, porque toma o espectador como se já tivesse pré-determinado, né? O espectador não tem autonomia nenhuma para reagir frente ao texto, se afirmar frente a ele. Não, eu estou vendo Uma Linda Mulher, né? Pretty Woman, eu vou até curtir aquela coisa cinderelesca lá do Richard Gere com a nossa amiga Julia Roberts. Tá, bacana, eu quero me divertir. Mas eu não compro, aquilo ali é Cinderela, né, adaptado aos novos tempos. Que babaquice é essa? Quer dizer, essa capacidade de negociação do espectador ou da espectadora com o filme, essas teorias não consagravam, né? Fernando, Oi. olha só, sim, é um espectador passivo. Isso, né? exato. A Bruna está de mão levantada aqui. Então vamos lá. Eu Fale, acho que Bruna. dá, né? Oi. Você falando, Fernando, sobre essa questão da dualidade, né, assim, o quanto se rotula, né, um certo cinema e o que esperar dele, e recentemente tenho entrado mais em contato com o cinema africano, né, com diferentes países da África, e a gente percebe uma luta nessa produção cinematográfica de descolar, né, assim, muitas vezes se associa o cinema africano ao conteúdo político, social, e eles têm lutado por produções de comédia, policial, ação, né, na tentativa de quebrar esses estereótipos, né, e aí, relacionando com o que você fala no seu texto sobre a questão do espectador, né, e um reposicionamento desse espectador, né, que consegue produzir novos sentidos, me parece que quebrar esse dualismo, né, a gente poder tá aberto a produzir novos sentidos com o cinema africano, estadunidense, acho que é interessante, né, pensar isso. É super importante. Isso acabou sendo assim um movimento que né, veio, essa teoria se afirmou, foi um paradigma durante os anos 70. Depois, principalmente a partir do trabalho dos estudos culturais, não sei se vocês já ouviram falar, na área de educação é bem importante, né, Rose? Mas os estudos culturais, enfim, sob a liderança do Stuart Hall e tal, né, vieram questionar justamente essa dualidade e essa passividade do espectador frente aos filmes, né? Então, depois tem alguma lâmina aqui sobre isso, que eu posso passar muito rapidamente, né? E eu acho que né, agora para o psicanalista que tem, pensei agora aqui, né, tem o psicanalista que tem lá o seu analisando, trazendo né, relatos sobre filmes, sobre séries, né, que me identifico com a personagem tal, detesto a outra e tal, né, quer dizer, quase que independe se isso vai ser um filme cabeça ou se vai ser um filme hollywoodiano, né, quer dizer, a questão é outra, a relação do espectador, ela se dá por vias muito singulares, que tu tem que considerar a singularidade psíquica do espectador, a sua capacidade cultural, o seu repertório, a sua própria ideologia, né? Então, é bem como tu diz, Bruna, quer dizer, também a gente não pode relativizar demais, né? Quer dizer, cinema de arte, de fato, é um cinema que tende a ser mais progressista, que tende a fazer as pessoas refletirem mais, exige mais, de fato, do espectador, né? Enquanto que o cinema hollywoodiano ele é mais reconfortante, né? Mais acomodador, e o cinema de arte é mais desacomodador, né? A Tânia Rivera, né, que tem um livro sobre cinema, ela até fala, ela pega essa dicotomia, ela usa a terminologia imagem muro e imagem furo, né? Para, né, a partir de um certo conceitual lacaniano, assim, pensar isso que acomoda, reconforta, e isso que desacomoda, né? Agora, um filme hollywoodiano pode desacomodar, né? Assim como um filme de arte pode ser muito ruim, né? E assim, fala, Rose.
Não, eu acho essa discussão fantástica, né? Isso me lembra aí os tempos lá com o Caparelli, que a gente discutia muito essas questões da produção cultural, da recepção da produção cultural na infância, né? Era muita coisa da Sim, na televisão. infância, claro, também. Mas aí, assim, eu fico pensando, né, Fernando, eu acho muito interessante essa ideia de um espectador que não seja pensado como passivo. Mas, por outro lado, vem toda a produção aí, desde os frankfurtianos, né, apocalípticos em relação a isso, mas a gente sabe que a produção cultural, a gente estava brincando aqui, alguém disse, né, o cinema é o divã do pobre, enfim, a gente sabe que a produção cultural de uma determinada época, de um determinado... vai fazer diferença na construção das subjetividades. Total. Né? Althusser tinha razão também. Ele não tinha toda a razão, mas ele também tinha. De quem tu falou, eu não escutei. Althusser. Althusser, que foi uma figura muito importante na interlocução com a psicanálise e com o Lacan. Né? Tem até gente que diz que assim, o Lacan foi o Lacan, né? Muito também a partir ali do espaço que o Althusser abriu, né? Pelas suas questões, pelas questões que ele tinha, mas enfim. Mas aí eu estava lembrando de um conceito que tu deve conhecer, da Maria Rita Kell, que é a violência do imaginário. Ela fala disso em diferentes momentos, era uma época que ela fazia muitas intervenções, né, assim, no laço social, né, mas ela tem isso escrito olha, o Alzheimer bate feio, né, no livro... Não é Alzheimer, Rose, é só o HD cheio. Obrigada, Fernanda. Obrigada, amigo. Mas ela tem isso no livro com o Eugênio Bucci, Videologias. Uhum. E aí era a época que ela discutia muito a questão da televisão, porque ela teve lá, não sei se tu lembra, aquele espaço que foi muito importante na época, ali, final da década de 90, com a Marta Suplicy, que era um espaço de discussão sobre mídia, Uhum. E ali ela fala da questão de que se discutia muito a violência. Eu trabalhei no meu mestrado com a violência dos desenhos animados, a época do Cavaleiro do Zodíaco, né? Então, foi a época que eu entrei muito em contato com esses textos, mas o que ela diz ali é que a violência do imaginário, ela é perigosa, né? O que ela chama de violência do imaginário, não é pelo conteúdo violento dessas narrativas da mídia, mas é justamente por produções que muitas vezes não deixam espaço para o pensamento. Então se torna uma imposição, né, de sentidos. E nesse sentido está a violência. Né? E eu acho que isso que ela chama de violência do imaginário é algo que a gente lida muito, né, nas fake news, na desinformação. Muitas dessas reflexões a respeito do cinema podem ser levadas para o campo da mídia, né? Então, quer dizer, a quantidade de um determinado tipo de informação que a gente tem e a falta de um outro tipo alternativo de versão dos fatos, né? Que caracteriza esse mundo pós-verdade, né? Então, no cinema, claro que a gente tem uma oferta avassaladora de cinema de entretenimento, de televisão de entretenimento, e uma pequena oferta de cinema ou televisão de reflexão, né? Agora, isso traz, com certeza, toda uma série de questões políticas, ideológicas, de poder, né? De violência, né? Então é tudo muito complexo, né? Na verdade, a gente tem que pegar um pouquinho de cada uma dessas visadas teóricas, né? E compor, né? Vai existir sempre um quociente de violência ao qual a sociedade não vai conseguir responder, né? Talvez, né? Uhum. Mas existe uma capacidade de resposta também, né? Isso que o Stuart Hall falava, né? Quando ele falava em 3 tipos de leituras que um espectador pode fazer, né? A dominante, onde ele é totalmente posicionado, subjetivado pelo filme. Bom, então eu quero ser como a Julia Roberts em Uma Linda Mulher. Vai ser o meu objetivo de vida a partir de agora.
ou uma coisa assim completamente oposicionista, resistente, não vou nem ver esse filme. Sabe que uma forma de recepção é o não vi, não gostei, né? Sim. É uma forma de recepção, porque tu tá, né? A recepção não se dá apenas através do teu contato de ver um filme ou ler um livro, né? O que tu ouve do boca a boca, o que tu lê na crítica, faz parte do processo de recepção. Então, quando tu toma essa decisão, não vou ver e já não gostei, isso é uma forma de recepção. Então, isso é uma leitura totalmente resistente. Agora, em geral, o que mais existe é a terceira forma que o Stuart Hall apontava lá, que são as leituras negociadas, né? Nem tanto, nem tão pouco. Uhum, uhum. Eu estou vendo que tem outras pessoas A também. Thaísa e o Richard Eu depois. teria mais algumas lâminas, se sobrar um tempinho eu incorporo, porque eu queria trazer um pouquinho aqui da Laura Mulvey, que é a primeira grande feminista assim, que usou psicanálise para pensar as questões patriarcais no cinema, que eu acho que pode ser interessante para vocês. Eu acho que tinha me comentado que tem muita gente que trabalha com questões ligadas ao feminismo, né, grupo, também. né? Mas daqui a pouco a gente encaixa, se for possível. Tá. Thaísa, então? Eu queria falar sobre essa questão de Hollywood, e eu acho que eu discordo disso que vocês estão trazendo, porque o cinema, ele acaba, eu pelo menos vejo e acredito que ele tem um papel político e de emancipação também da classe trabalhadora. E querendo ou não, os Estados Unidos e o cinema hollywoodiano representam essa colonização do imaginário. E daí tem toda a questão lá daí do Adorno, de Frankfurt e tal, né? Que eles falam que, por exemplo, o trabalhador, quando ele acha que ele está num momento de ócio, porque ele chegou do trabalho, ele vai, sei lá, por exemplo, ver um Vingadores da vida, na verdade ele tá sendo usado como instrumento de repetição, porque ele vai tentar repetir por outros vieses aquilo ali que tá se colocando, que se coloca em tudo da nossa vida, né? No estilo de roupas, no estilo de pensar, enfim. E eu acho que daí eu não tinha pensado sobre isso que vocês tinham comentado, que é sobre daí a posição do telespectador quando ele assiste determinada obra. Eu não sei, daí eu fico pensando assim, se no Brasil, assim, de forma mais a grosso modo, a gente consegue ter esse olhar crítico no cinema, ou se a gente acaba caindo só no mainstream, assim, e se tornando só passivo. Eu acho que é um pouco isso, talvez eu esteja subestimando o telespectador brasileiro, não sei. Mas eu vejo um pouco assim, por isso que eu coloco o cinema hollywoodiano nesse ruim, assim. Com certeza. Eu acho que a gente tem que, né, fazer um pouco assim um certo sincretismo teórico, né, e buscar elementos de cada teoria, né. Então, talvez considerar essa visão adorniana, que é uma visão aqui que se repete nesses teóricos lacano-althuserianos do cinema, né. O Adorno não entrou tanto para pensar o cinema, o Adorno entrou mais na área da televisão e da comunicação, né. Em cinema, o que entrou mais para pensar o espectador foram essas teorias aqui. Mas, agora, por outro lado, dá conta de outras facetas dessa relação, né? Então, por um lado, uma das respostas para esse interrogante que tu coloca, Thaís, é a questão da capacidade simbólica, né? Então, quanto mais capacidade simbólica, para tomar o termo do Bourdieu lá, o espectador tiver, mais crítico ele vai ser com relação à produção cultural. E aí é cinema, é jornal, é a fala do vizinho, é a campanha eleitoral, é tudo, né? Mais crítico ele vai ser se ele tiver mais capacidade cultural, mais capacidade simbólica, né? Então, claro que nós, né, da elite cultural, a gente tem muito mais capacidade de resistir à ideologia reacionária de um filme hollywoodiano,
do que as nossas faxineiras, digamos, né? Para trazer uma coisa bem do nosso cotidiano de vida, né? Agora, por outro lado, nem todo filme hollywoodiano é tão reacionário assim, né? E ainda, por outro lado, ninguém é tão acrítico que não consiga ter, né? Quer dizer, eu acho que no momento que as pessoas votaram massivamente no Bolsonaro e agora vão votar massivamente no Lula, isso já está uma demonstração que, né? A população, alguma capacidade crítica sempre vai ter, né? E sabe que tem uma, então, pegando por essas outras facetas, assim, né? Não tão pessimistas com o cinema hollywoodiano, tem uma pesquisa etnográfica muito legal que foi feita nos anos 90, com espectadoras que nos anos 40, no auge de Hollywood, né, tinham seus 20 e poucos anos, final da adolescência, e estavam se constituindo como mulheres, né? Então, a pesquisadora, uma culturalista, que usou psicanálise, ela entrevistou para tentar entender como se davam esses processos identificatórios entre as espectadoras e as grandes atrizes da época, né? Enfim, né? Todos aquelas que vocês conhecem. E ela analisou a partir do discurso dessas espectadoras, que passa pela questão da memória também, né? 50 anos se passaram aí, né? Desde a época em que elas se tornaram mulheres adultas e os anos 90, né? E aí vem toda uma série de questões, assim, de constituição identitária e psíquica enquanto mulheres adultas, né? E o que significava, por exemplo, aquelas diferentes possibilidades, uma mulher como, não sei, né? Como a Rita Hayworth, né? Que era uma mulher exuberante, etc., que conseguia afirmar sua sexualidade, né, num tempo muito conservador ainda, ou daqui a pouco uma atriz como, enfim, a Ava Gardner, cada uma tinha uma persona diferente, né, uma persona midiática diferente, que oferecia possibilidades de identificação, né, para essas espectadoras na sua construção da sua identidade adulta, né, da sua estruturação psíquica adulta, né. Então, acaba, quando tu vai fazer essa análise, a coisa ganha uma complexidade muito grande, né, não tem só essa faceta da subjetivação avassaladora, violenta, né, para usar a expressão da violência imaginária da Maria Rita Keur. A coisa é mais complexa do que isso, né? Então é um pouco por aí, assim, Thaís, viu? É o que eu gosto de pensar, né? Richard? Bom dia para geral. Estava aqui pensando no que vocês estavam colocando. Eu tenho uma certa tendência a concordar com o que a Thaisa disse. E eu vou dizer o porquê. Não só o cinema americano. Existem algumas produções brasileiras colocadas com viés de desconstrução, mas que são a efetivação ou manutenção da colonização, ao meu ver. Eu vejo dessa forma, como medida provisória. Não é porque era o Lázaro Ramos que ali não se reproduz a colonização, porque ali tem muita colonização, por exemplo. E aí eu fico pensando, e eu tive esse estalo vendo o desfile das escolas de samba. Eu acho que brasileiro é atraído pela desgraça. Eu vou dizer por quê. Quando o personagem não é branco ou é negro, o viés do sofrimento dá recorde de bilheteria. E isso tem um papel político muito importante. Porque quando um personagem negro é apresentado fora do viés do sofrimento, causa espanto. Vou dar um exemplo. Acho que todo mundo aqui conhece Lanterna Verde. O desenho do Lanterna Verde, o Lanterna Verde sempre foi negro. Quando chegou no cinema, ele virou branco. Porque é um viés positivado. Ou seja,
o Lanterna Verde do desenho Homem Negro não pode ser negro no cinema porque é um viés positivado. Ou seja, coloca certos grupos determinados naquela certa hierarquia colonial de novo. Você é o que sofre, você que está sujeito, você que vai voltar para a África, você que veio do navio negreiro, etc, etc, etc. E aí eu fico tipo pensando se isso não interfere diretamente ou se isso não é percebido em nossas análises. Na verdade, eu acho que passa batido. Porque a gente não consegue ver o viés transgressor. A gente para na resistência. A gente não cogita a transgressão, a gente cogita o máximo a resistência. Que o próprio significado diz. Resistência é se opor a algo que não está me contemplando. E a transgressão implica em criar algo a qual não estou contemplado. Mas a gente não cogita o viés transgressor. E aí eu poderia ficar aqui dando inúmeros exemplos, como Corra, que milhões de pessoas assistem, Black Mirror, enfim, é tudo viés político do sofrimento, sabe? Uhum. Pensando por isso, sabe? E eu acho que outras circunstâncias passam batido. Por isso que, eu acho que isso também é político, porque isso, por exemplo, interfere na análise política que a gente vai ter domingo. Será que as mesmas pessoas que votaram no Bolsonaro vão votar no Lula mesmo? Ou vão anular? Ou nem vão votar? Porque se a gente, por exemplo, pegar e falar assim, as pessoas que votaram no Bolsonaro passado agora vão votar todas no Lula, a gente desconsidera. Mas isso também é um papel político, sabe? Tipo, eu partindo da minha favela aqui, nem Lula, nem Bolsonaro, nem Ciro. Pra vocês terem uma noção. Sim. Saca? Então, tipo, e no Complexo do Alemão? E na Cidade de Deus? E no Morro do Turano? Enfim. Richard, olha só, uma coisa, Lu, vou te pedir para tu, antes de falar, te apresentar, foi uma falha hoje, a gente sempre pede que as pessoas possam, então, vou rapidamente dizer, a Thaísa Fernando, ela é bolsista de iniciação científica voluntária, recente no NUPEC, né, estudante de psicologia da PUC, o Richard, não sei se tu quer brevemente dizer, Richard. Tá, tudo bem. Eu até estreio, não tem apresentação, mas tudo bem, eu apresento sim. Eu sou o Richard, ex-aluno da PUC, terminei o mestrado no mês 3, estou pensando em fazer doutorado, mas provavelmente eu não faça. Tem um coletivo chamado Pretaquizador, que são de homens negros com vários vieses ideológicos de origem, ou seja, é um grupo de intelectuais negros que tem homossexuais, homens cisgêneros, candomblecistas, macumbeiros, evangélicos e tudo mais, onde o nosso intuito é comum, somos negros e todos sofremos por esse estado. Então, nosso viés, o que nos unifica é a cor da pele. E atualmente também estou no grupo de estudo da professora Sueli Ronick, que eu estou escrevendo sobre psicanálise, umbanda, candomblé e essas intersecções entre rituais e tradições africanas e um pensamento fora do viés lacano e freudiano para pensar uma outra psicanálise. Legal. E tu é de São Paulo, Richard? Sou cidadão do mundo. Não, a PUC é de São Paulo ou é do Rio Grande do Sul? Desculpa. Sim, eu estudei na PUC São Paulo e eu respondi cidadão do mundo, não é por grosseria, não. É porque é uma lógica africana. Nós, africanos, não gostamos de se localizar num único lugar. Então, eu sou cidadão do mundo. E sou da Costa do Marfim, não sou brasileiro. Legal, muito bom essa diversidade toda. Ô, Fernando, o que tu acha da Lu fazer a questão dela e depois tu fazer um comentário geral, porque a gente já está aqui no 10 pro meio-dia, pode ser? Claro, claro.
Oi, Fernando. Então, eu sou também da Federal Fluminense aí, né, que é uma expoente aí do cinema, sou professora lá da educação, tenho aí muita proximidade com a Rose, que a gente é do GT de Psicanálise e Educação, e sou da pós em Psicologia. Gostei bastante de te ouvir, eu também gosto bastante de cinema, e fiquei pensando aqui umas questões, na verdade eu me lembrei também do medida provisória, que o Richard falou, quando você falou em Bacurau, eu associei com o medida provisória, fiquei pensando um pouco algumas questões em torno da formação do espectador, né? Não sei se vocês também pensaram um pouco sobre isso, vem pensando sobre isso, né? Assim, talvez a gente pensar assim, o quanto que alguns filmes, né, de alguma forma, provocam mesmo mais o conflito, né, o pensamento, convocam mesmo mais o espectador e, de certa forma, tem um pouco essa função, né? Fiquei pensando um pouco nesse viés aí da formação, que não passa por uma questão de esclarecimento, né, assim, no sentido né, só de uma aprendizagem, mas passa também por isso, por poder suportar o conflito, se a gente for pensar pela psicanálise, né? Poder suportar, poder, de alguma forma, enfrentar aí as questões que o filme vai colocar a pensar, né? Porque eu não sei se eu concordo muito com o Richard, não, porque eu acho que o medida provisória, ele expõe o conflito também, né? Eu acho que pelo que eu entendi também do que o Fernando está trazendo, não é um filme em si só, né? Mas é toda essa questão assim, do que a gente pode fazer a partir de uma leitura do filme, a partir né, de um pensamento sobre o filme. Então, acho que tem alguns filmes aí polêmicos, né, o próprio Cidade de Deus também, que tem muita gente que critica, mas ele expõe, né, os conflitos e, enfim, talvez pasteurize um pouco às vezes, mas enfim, era um pouco problematizando isso, né? Essa formação do espectador, se vocês tiverem alguma coisa a dizer. Eu peço desculpa já de antemão, porque meio-dia eu vou ter que sair, eu tenho um compromisso, eu já estava me organizando para sair meio-dia. Espero que possa te escutar um pouquinho mais aí. Obrigada. Obrigado, Luciana. Obrigado, Richard, pelos comentários, pelas questões, né? E eu acho que a gente tem que ter uma abertura a complexificar as questões, né? Então, né, tanto para pensar os filmes, como para pensar a relação dos espectadores com os filmes, tem que se abrir uma ótica complexa, né? Então, as coisas não estão dadas, né? Quer dizer, um filme, ele é uma obra aberta, como dizia Humberto Eco, né? Ele está lá para ser usado, né? Inclusive é um dos conceitos que os estudos culturais, o Stuart Hall vão trazer, né? É não só como que um filme é interpretado, mas como que ele é usado pelas comunidades interpretativas, né? Então, a própria resistência a um filme coletiva, através da mídia, através de manifestações contra um filme, ela pode ser uma maneira de uso do filme, né? O Instinto Selvagem, por exemplo, com a Sharon Stone, na década de 90, ele foi objeto, inclusive, de piquete, né, nas locações de filmagem, porque as feministas e as lésbicas, sabendo do roteiro do filme, ouvindo os comentários pré-lançamento do filme, né, foram se manifestar contra, né, aquela forma estereotipada com que, né, é uma maneira de ver o filme, né, o filme não é só isso, né, mas o filme foi acusado de uma representação muito machista, muito patriarcal, tanto das mulheres quanto das minorias sexuais, né. Enfim, eu fiquei me lembrando um pouco quando o Richard estava falando também do Pantera Negra, né, que ele trouxe o Lanterna Verde, e também foi um filme muito polêmico, né, ao mesmo tempo que ele faz uma representação hiper positiva, né, das potencialidades da África Negra, né, aquele paraíso tecnológico lá no interior da África e tal, né. Aí vem essa questão, quer dizer, o espectador, como é que vai ser ideologicamente isso do ponto de vista
subjetivo, psíquico do espectador, né? Ele vai se sentir, ele vai ser alienado pelo filme, ele vai ser empoderado pelo filme, né? Enquanto, pensando no espectador negro, né? Espectadora negra, né? Então, é uma série de questões que as respostas são muito complexas, muito caso a caso, né? Enfim, né? E essa questão que tu traz, Luciana, da formação, da educação para o audiovisual, né? Isso é uma questão antiga da gente na área de cinema, olha, desde os anos 90, né? Vem se pleiteando, né? Educação audiovisual nas escolas, assim como tem a musical, como tem a artística, né? Para formação de repertório, para formação de um senso crítico, né? Justamente, então, frente a esses filmes mais massivos de entretenimento, muitas vezes reacionários, né? Seria importante, né? As escolas até têm, né? Muitas vezes oficinas de filmes, né? As escolas particulares têm desenvolvido muito isso, né? Mas acho que seria importante também assim como a gente tem aulas de literatura e educação musical e artística, né, ter uma repertorização em cinema e audiovisual, porque a gente vive num mundo de imagens hoje, né, mais do que de escrita, né, então seria uma questão política, né, muito, muito importante para ser levada à frente, né, a educação audiovisual, né, não sei como é que vocês têm discutido isso no campus, tem aparecido essa discussão, né? Sabe que essa questão, ela é bem importante. Eu lembro, gente, há muitos anos, acho que foi no ano 2000, que quando a gente tinha o núcleo de estudos de mídia e infância com Caparelli, a gente trouxe a Maria Rita Kell para um evento, e justamente essa foi uma questão que eu tinha feito para ela, como é que era pensar a polissemia na transmissão imagética, assim, nas imagens, né? Eu acho que isso é algo que segue em discussão, não tem, né, um absoluto, porque a gente também vê que os discursos também, eles podem, né, a desinformação, as fake news, enfim, eles também carregam uma dose de pouca polissemia, digamos assim, né? Mas a violência do imaginário, eu Muito acho... unidimensional, né? Isso, e isso, do ponto de vista da psicanálise, eu acho que o Richard traz aqui um comentário no chat, né, de que o filme Medida Provisória abre um leque para que os negros sejam olhados só nesse lugar, né? Então, eu acho que sempre que tem esse aprisionamento, eu não vi ainda, eu tenho que dizer que eu não vi, tá na minha lista, né? Mas sempre que tem esse aprisionamento de sentidos, eu acho que a gente precisa lutar contra isso, tá? Que é justamente a polissemia. Daí eu vou roubar lá uma fala que é do Didi Huberman, no Sobrevivência dos Vagalumes, onde ele diz que a imaginação é sempre política, né? Então, essa possibilidade de polissemia na imaginação, né, que eu acho que não tem um decreto, né? Não existe assim, os homens de preto vêm e decidem, apesar de que a produção, o tipo de produção influencia muito. O que eu quero dizer com isso? Toda a nossa pesquisa dos sonhos, né, ela foi muito inspirada naquele livro Sonhos do Terceiro Reich, da Charlotte Behrer, que era uma jornalista alemã, judia, e que foi se dando conta, recolheu ao redor de 300 sonhos, foi se dando conta do quanto aquele clima de justamente fechamento de sentidos, de fascismo crescente, que acabou dando, né, no nazismo, nos campos, enfim, o quanto isso vinha acontecendo, mas os sonhos traziam uma riqueza, né, e traziam uma pluralidade de questões que muitas vezes não eram nem observadas ou conscientizadas pelos sujeitos durante o dia, mas que à noite apareciam com sentidos, né, da dimensão, como a gente diz, infraordinária do dia, que eram recolhidos ali e apareciam muitas vezes nos sonhos, né? Então, até em sistemas muito fechados, né, do ponto de vista político, por exemplo, os sonhos a gente entende como uma possibilidade ainda dessa polissemia estar presente, tá?
E olha que interessante, Rose, como é bom a gente conversar e trocar ideias, né? Me ocorreu aqui, alguém poderia fazer em algum momento uma pesquisa de recepção, tomando o sonho como resposta aos filmes. Olha que interessante poderia ser isso. Então, porque os sonhos, na pesquisa, os sonhos aparecem, de uma certa forma, como uma resposta a essa violência política. Eu entendi. Tá? É bem por aí. Justamente, aí entra a oniropolítica. Tá? Sim. A oniropolítica seria e aí entra um pouco, talvez, do que o Bacurau permite pensar, que apesar de toda a passividade inicial, né, que a gente vê, é possível despertar. Né? Enfim, eu acho que o cinema é um elixir para o despertar, digamos assim. Olha, fica uma proposta já. Vamos fazer aí um trabalho a 4, 6, 8 mãos de onirorecepção. Gostei. Bruna, e tem muitos outros aqui que estão na trajetória da iniciação para pensar os seus trabalhos, né? Eu queria dizer que tem aqui também, eu não sei se está aqui hoje a Gabi, a Gabriela, que né, a Gabi, que é orientanda da Cláudia, e que trabalha muito com a questão da arte, né? Tá me ouvindo, Gabi? Oi, desculpa, eu perdi agora a tua última fala, Rose, eu tive que sair rapidinho. Não, é que o Fernando trouxe uma ideia super legal aí com a questão do cinema, e eu queria só contar para ele que também no Eixo 3 tem pessoas que trabalham com a questão da arte, como tu, né, Gabriela, com a recepção. Sim, trabalho a partir das obras de uma artista cubana, Ana Mendieta, ela infelizmente já faleceu, e trabalho sim com ela a partir da intersecção também com a violência contra as mulheres, pensando no nosso contexto aqui no Brasil. Pois então, que pena. Se a gente puder abusar um pouquinho do tempo, em 5 minutos, eu acho que eu poderia trazer um pouquinho aqui da Laura Mulvey, que é essa teórica feminista super conhecida fora da área do cinema, inclusive, para vocês terem uma palhinha, assim, uma ideiazinha do que é o trabalho em feminismo usando psicanálise dentro da teoria do cinema, né? Mas, então vamos lá. Curtiu, Rose, senão numa outra edição no futuro. Quem sabe tu deixa o gostinho do quero mais, né? Também. E tu volta aqui e tu podia nos passar esse material, e eu acho que já fica aqui registrado essa proposta que eu recebo com assim, com muita vontade de realizar. Acho que dá samba. De nada. Agradecer muito, Fernando, agradecer as questões, o Richard, a Lu já não está mais aqui, a Thaísa, né? Todo mundo que fez questões aqui, a Bruna. Acho que a oniropolítica vive disso, né? De ideias, de diálogos, de trocas, e a gente vai precisar continuar sonhando com um amanhã, porque as coisas estão muito difíceis, e a gente sabe que 4 anos provavelmente também não vai ser suficiente para reparar todo o strike, né? Toda a destruição desses últimos 4 anos. Richard, tu quer dizer algo ainda? Não, é só 2 notas de rodapé. Eu fiz a colocação porque é o seguinte, porque é o viés do combate, entendeu? É a mesma lógica de acreditar que todo negro é do movimento negro, não é? Era só essas 2 notas de rodapé. E como é que eu faço parte para participar de um grupo, né? Porque eu não tô para os próximos encontros. Ou é ser mandado por e-mail. Gente, foi bom tu falar, Richard. Deixa eu contar uma coisa para vocês. O NUPEC em Debate, ele vem acontecendo desde o mês de abril. Outubro agora, por conta desse Frankenstein dos cronogramas das universidades federais, a URGS vai entrar em férias, né? Então, a gente achou melhor não fazer no mês de outubro, é sempre na última terça-feira, tá? Richard e pessoal que está aqui conosco. Então, e deve voltar em novembro. Aí, na última terça-feira de novembro, eu não sei se a Flávia está aqui, também orientando da Cláudia. Não, a Flávia eu acho que já saiu. A gente vai ter, super legal também, a colega Carla Rodrigues, que é professora do Instituto de Filosofia da UFRJ, tradutora da Judith Butler no Brasil, e uma pessoa que participou ativamente conosco da pesquisa dos sonhos, né?
Eu ainda não tenho aqui, eu acho que a gente não tem, né, Andressa, o título da fala da Carla, mas estão todos convidados para a última terça-feira de novembro, deve ir para as redes, a última terça-feira é dia 29, deve ir para as redes, tá, gente, o convite, e nos acompanhem lá nas redes, no Instagram, no Facebook, tem materiais no YouTube, todas as nossas conversas aqui são gravadas e depois elas vão para o YouTube. Tá, gente? Fernando, olha, muito legal mesmo, muito bacana, muito bom te receber. Prazer, todo meu. A gente segue conversando, né? Seguimos em touch aí, né? Isso. Tá Tchau, bom, gente. obrigado a todos, todas e todos, pelo diálogo, né? E a gente segue em contato aí, se Deus quiser. Tchau, tchau, gente.